Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos em mais um episódio do Isso Pode Ajudar com a doutora Núria Margalef, médica geriatra, e Natália Silveira, que é terapeuta ocupacional. Sejam bem-vindos, meninas. Obrigada. Meninas, o que nós vamos nos deparar quando chegamos aos 60? Os 60 a mais. O que a gente vai pensar e sentir nesse momento? O que vamos sentir em questões de saúde? O que eu percebo muito, eu tenho muito paciente nessa faixa etária que vem ao consultório, chega aos 60 anos e começa a querer acompanhar com o geriatra para ter mais essa visão global, né, do envelhecimento. E eu percebo que talvez a angústia maior quando a gente chega nessa idade é o quanto de tempo a gente tem de produtividade ainda na nossa vida, né? O quanto ainda consigo ser produtivo nessa vida, né? Porque culturalmente a gente tem a ideia de que a partir do momento que a gente se aposenta, a gente acaba deixando de ter a nossa utilidade, né? Os homens mais do que as mulheres, porque as mulheres, elas às vezes se aposentam do serviço externo, mas continuam tendo toda a demanda de Doméstica. casa, né? Tem os netos, tem a casa, tem o supermercado, ela continua ainda tendo as demandas. O homem, ele fica meio perdido, então o homem ele fica mais perdido quando ele chega nessa faixa etária. Como se ele tivesse perdido o papel social dele. Papel social dele. E esse é o momento da gente trabalhar, né? Porque a gente tem muitas coisas para fazer, né? Primeiro que com 60 anos você não necessariamente precisa se aposentar, né? Você pode até se aposentar, mas você pode continuar trabalhando e fazendo inúmeras coisas e continuar sendo produtivo. E o trabalho é uma funcionalidade. Muito, né? Que muito. nós nos mantemos funcionais quando a gente trabalha. Não necessariamente pode ser um trabalho rentável. Muitos idosos fazem trabalhos voluntários. Se não precisar do trabalho rentável, eles se descobrem novos trabalhos. Exatamente. Eu sempre falo para os pacientes, mas você não precisa necessariamente não fazer mais nada. Muito pelo contrário, é importante que você continue fazendo, né? Assim como sua esposa tem outras demandas, por exemplo, também não te impede que você passe a dividir as demandas domésticas com a esposa, né? Cuidar os netos. Eu brinco que vira o vovô Uber, né? Sim, começa a levar os netos nos lugares, né? Começa a ajudar a esposa nas demandas de casa. Então, enquanto a esposa faz a comida, você vai fazer o mercado. Se voluntaria, né? Ou, por que não, monta um outro negócio, né? Eu trabalhava em determinadas coisas, sempre sonhei em ter um negócio. Se você tem essa chance, monte um negócio e continue trabalhando. Eu tenho muitos pacientes que, apesar dos seus 80, 90 anos, continuam trabalhando, tá? Sim. Eu tenho paciente com 90 anos que continua na ativa, trabalhando. Então, tudo depende do que você quer, né? Quando você chega aos 60 anos, qual é o seu projeto de vida? Entender que tem gente que encara o trabalho como, graças a Deus, me aposentei. Mas tem gente que pensa, não, eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar sendo produtivo. E o trabalho, ele faz tanto parte da atividade instrumental. A gente chama trabalho de atividade instrumental de vida diária. Ele é tão importante na funcionalidade que alguns pacientes meus, falando do meu nicho, né? Pacientes demenciados, mas que ainda são muito funcionais, porque querem ir para o trabalho, porque sempre teve esse apego ao trabalho, e eu costumo orientar de uma forma adaptada, de uma forma reduzida, acompanhada, eles irem ao trabalho, né? Para as famílias primeiro, nossa senhora, mas como, né? Mas eu explico de forma adaptada que aquilo vai fazer bem, vai fazê-lo se sentir funcional, vai fazê-lo se sentir pertencente à vida dele. Exatamente. Porque se você retira esse paciente demenciado, porém com uma funcionalidade muito grande do ambiente que ele queria, ele se sente não pertencente. Aí vem a geriatra, me manda um paciente apático, que não quer saber de nenhuma atividade, não quer saber nem da higiene, nem da rotina, de nada. Por quê? Porque ele não está sendo pertencente à vida dele. Se o trabalho faz ele se sentir pertencente, vamos dar um jeito de levá-lo ao trabalho. Ele vai produzir? Não quer dizer que ele vai ser produtivo, mas quer dizer que ele vai ser pertencente. E isso é essencial. Eu acho que isso que a Natália falou é uma coisa muito importante. Eu acho que a partir dessa faixa, 60 anos, todo mundo quer continuar sendo pertencente, né? Pertencente ao quê? Você quer pertencer à sua família, você quer pertencer ao seu grupo social, você quer pertencer ao seu companheiro.
Então, para isso, você vai ter que mudar algumas atitudes, Sim. né? E você vai se readequando, né? Não, eu me aposentei do trabalho, mas eu posso fazer outras atividades, né? Eu não tinha tempo para uma atividade física, mas agora eu tenho. Então, eu posso fazer uma atividade física, né? Eu nunca tive a chance de estudar, agora eu tenho a chance de estudar. Então, você tem que se reinventar. Eu acho que chegar numa determinada idade é você ir se reinventando todos os dias, de acordo com as suas demandas, de acordo com aquilo que você realmente quer para você, né? Sim. Então, o que você pode fazer para que a sua vida ganhe sentido? Eu acho que até um tempo atrás, essa coisa do se aposentar ficava, como você falou, ficava sem sentido, Sim. né? E, inclusive, culturalmente, muitos filhos acham que a partir de um determinado momento, você tem que fazer tudo pelo paciente. Né? Então, o paciente não pode mais cozinhar, o paciente não pode mais lavar a roupa dele. Ah, mas eu estou cuidando. E isso entra muito a terapia ocupacional. Mostrar para os filhos que esse paciente tem condição, às vezes, você readaptar determinadas funções na casa para que ele se sinta pertencente até da casa. Porque eu tenho muitos pacientes que se sentem muito deprimidos porque eles falam, agora eu moro na casa da filha. Sim. Lá não posso fazer nada, lá eu não posso lavar roupa. Lá eu não posso fazer nada. E se era uma pessoa que sempre cuidou das próprias coisas, cuidou da própria casa, ai, minha mãe tá deprimida, vai tá mesmo. Vai tá mesmo, vamos achar uma forma de reorganizar essa rotina, reorganizar essa função para que ela possa executar. Ela só tem condição de torcer o paninho ali sentada. É o que ela vai fazer. A condição dela é torcer o pano sentada. Mas eu fiz para minha filha. Eu fiz nesse ambiente que eu tô. Aí ela só consegue lavar o alface. Ela lavou o alface para alimentação da casa. Porque atividade para o idoso, as pessoas... Quando um terapeuta ocupacional fala atividade, as pessoas pensam em jogos, pensam em dominó, em palavra cruzada, recortar jornal. Fazemos isso também. Mas não é o essencial desse trabalho. O essencial desse trabalho é a atividade ser algo que tem sentido. Então, não tem sentido eu jogar um dominó que eu nunca joguei na minha vida. Eu nunca fui desses que sentou lá no banco da pracinha e jogou dominó. E vem uma terapeuta ocupacional e acha que jogar dominó que vai dar sentido para minha vida, sendo que eu sempre cozinhei para minha família, então o que vai dar sentido para minha vida é lavar o alface, que a família vai comer. Esse é um perfil de paciente. A gente tem aquele paciente que é funcionalmente muito ativo, né? Então, eu acho que quando você começa a envelhecer, você tem que fazer um plano. A gente brinca, nós que estamos na área de saúde, pensamos muito em plano de cuidados, né? Sim. Eu acho que cada um tem que ter o seu. Sim, personalizado. Né? Personalizado. Eu acho que você tem que fazer um plano. O que você quer? Aonde você quer chegar? O que você quer quando você tem 60? O que você quer quando você tiver 80? Ah, eu quero me manter ativa, eu quero poder jogar tênis, eu quero poder viajar. Então, o que a gente vai fazer dos 60 aos 80? É a previdência do cuidado. O que nós vamos fazer, então, dos 60 aos 80, para quando você chegar aos 80, você cumprir essa meta que você quer? Esse sonho que você tem? Qual é o nosso plano? Então, eu acho que você tem que planificar, pensar aonde você quer chegar. E cada um é de um jeito. Às vezes, o que para você é uma coisa muito bacana, para mim pode ser muito chato. Sim. Então, talvez para você jogar o dominó na praça com os amigos seja incrível. Para mim pode ser muito chato. Sim. Né? Mas para mim, fazer o arroz e o feijão é muito bacana. Que talvez para a Natália já não seja. Talvez para a Natália seja legal ela poder sair uma vez por semana com as amigas dela que vão ter a mesma faixa etária. Então, o que a gente vai fazer para que a gente consiga chegar nos objetivos? Que faça sentido para cada um. Que faça sentido para cada um. E os idosos ficam um pouco perdidos, né? Os independentes, muito ativos. Sim. Porque eles nem faziam ideia que eles iam chegar na idade que eles estão. Né? Eu vejo o meu pai já me falou isso uma vez. Se eles tivessem tido um apagão, só tivessem eu não sabia que eu ia chegar aos 70 anos, ele diz, né? E eles ficam um pouco perdidos com a expectativa deles mesmos de vida. Né? Eles não faziam ideia. Os avós faleceram muito antes. Faleceram antes dos 60. Então, quando eles têm uma ideia de que eles chegaram aos 70, 80, ficam até assustados. Não sabem nem o que fazer nessa idade. E é importante a gente mostrar para os pacientes sempre que, independente da idade que você tenha, você tem que ter objetivos a chegar. Sim. Porque senão, quando você chega nos 90, muitas vezes eu pergunto para o paciente, o senhor
tinha ideia que ia chegar aos 90? Não, porque minha mãe morreu com 62. E 62 na época dele era muito velhinho. Sim, era os Mas 90 de hoje. Era os 90 de hoje. Só que o senhor chegou nos 90. E aí? Agora, o meu objetivo qual é? Então, o que eu vou fazer para continuar tendo sentido nos próximos 10 anos, nos próximos 5, no próximo 1 ano? A gente não sabe. Mas o que você vai fazer para que esses anos tenham sentido? Né? Então, eu sempre falo, a gente tem que acrescentar vida aos anos de vida que a gente tem. Né? Senão, a gente perde o sentido. Então, envelhecer é se reinventar diariamente. Sim. É isso, é se reinventar e saber aonde você quer chegar. E aquele objetivo que você tinha 1 ano atrás, talvez agora não seja mais o mesmo. Mas você tem que se reinventar. Agora eu fiz 90, então agora o que eu quero? Talvez eu queira ver minha bisneta nascer. E o que eu vou fazer então para estar bem que minha bisneta só nasce daqui 9 meses? Então você tem sempre que ter um objetivo. A vida é feita de objetivos. Sim. Né? Esse é o segredo do envelhecimento saudável. E a questão do trabalho, Núria, você ressaltou muito bem, né? Que às vezes muitas pessoas executaram uma profissão por obrigação para tentar sustentar, manter a família e não exercer uma profissão ou um ofício de coração mesmo, Sim, né? exatamente. Que vai trazer um prazer. Às vezes ela trabalhou 25, 30 anos em um local. Porque era o arrimo da casa. Sim. Sim. Né? E nesta fase, não. A pessoa consegue fazer aquilo que realmente ela quer e deseja fazer. E hoje, enquanto a gente olha na mídia, quantas pessoas estão entrando na faculdade depois dos 60 anos? Maravilhoso isso. Inúmeras. Quantas pessoas estão lá com 70, 80 anos fazendo um curso junto com os jovens de 20? E os jovens de 20 adoram estar com esse de 80. Sim. E esse de 80 tem tanto a ensinar para esse de 20 e tanta coisa para aprender. Né? Você continua aprendendo. Não é porque você envelheceu que você perde a capacidade de continuar aprendendo. Muito pelo contrário. Né? Você continua tendo a capacidade de aprendizado diária. Talvez você não tenha a mesma velocidade de aprendizado de que uma pessoa de 18, 20 anos, mas você tem outras sabedorias. Sim. Sim. Né? Então você consegue até lidar outros saberes e você consegue lidar com as suas dificuldades. Então, talvez uma faculdade que você não teve chance de fazer porque você era o arrimo da casa, agora que eu estou aposentado, por que não? Por que não fazer uma faculdade? Ah, mas você vai querer ser veterinário? Não, mas eu gostaria de fazer uma faculdade de veterinária. E por que não poderia ser um veterinário? Ah, mas você vai se formar com 80 anos. E qual é o problema? Não tem problema algum. E Problema esses algum. novos aprendizados ajudam tanto na capacidade cognitiva, na plasticidade cerebral, que pode deixá-lo com uma poupança cognitiva maior para esses próximos anos. Natália, muitas pessoas infelizmente contratam seu trabalho somente em casos quando o paciente tem um diagnóstico de demência. O que, lógico, não seria o ideal. Qual orientação que você traz para um familiar que levou os seus 60 a mais para morar junto, mas acaba tentando poupar esse idoso de fazer as atividades? Isso estamos falando de um idoso lúcido e ativo. Funcional. Depois de uma avaliação clínica, depois de sabermos, né, qual é a questão, o quanto ele tem de funcionalidade, independência e habilidade, sempre deixá-lo fazer o que ele pode fazer sozinho. Não fazer por ele. Assim, é um princípio que nós usamos para a infância, né, que é para o desenvolvimento, para que a criança se desenvolva, nós temos que deixá-la fazer o que ela dá conta de fazer sozinha e não a coloque em risco. Usa o mesmo princípio para o idoso, para que ele mantenha a função que foi adquirida lá na infância. Então, contanto que ele não se coloque em risco, ou coloque outras pessoas em risco, não faça nada por ele. O deixe executar, porque ele aprendeu, ele executa com maestria, porque ele tem uma bagagem de execução das suas funcionalidades, não está se colocando em risco. Muitas vezes os filhos, os familiares ficam muito apreensivos, né? Nossa, minha mãe, vai acontecer alguma coisa com ela na minha casa, imagina, o que vão dizer? Né? Mas dentro dos parâmetros de segurança para um idoso, até o terapeuta ocupacional pode ir à casa e orientar riscos para idosos ativos, né? Nós temos risco de queda, não é só em idosos disfuncionais.
Então, podemos fazer essas orientações, barras no banheiro, onde colocar essas barras, retirar tapete, calçado, degraus, essas orientações básicas que vai manter esse idoso em segurança nesse lar. E aí ele pode continuar fazendo o trabalho de marcenaria, ferramenta, e lavar roupa, culinária, fazer o que eles costumavam fazer na própria casa. O que eu acho muito bacana no trabalho da Natália é que ela sempre ensina a família como tornar esse idoso pertencente àquela casa, né? Ele não é um objeto, né? Porque às vezes a sensação que eu tenho de muitas famílias, o excesso de cuidado é tanto que o idoso se torna um objeto no canto do sofá. E ele sente isso. Ele sente isso. E aí ele se sente não como sendo cuidado, ele se sente como atrapalhando a dinâmica da família. Um fardo, né? Fardo. Eles costumam dizer. O terapeuta ocupacional, ele pode te ajudar exatamente isso, a ensinar essa família a tornar esse idoso pertencente à sua família. Então, de acordo com a limitação desse idoso, você criar estratégias para que ele se sinta pertencente a essa casa, o que vai trazer até uma facilidade de comunicação da família, né? A família também não se sente sobrecarregada de ter que cuidar daquele idoso. Não, isso aqui ele sabe fazer, isso aqui dá para ele fazer. Talvez ele nem precise de cuidado. Nem precise desse excesso de cuidado, Sim. né? Então, a gente que é filho, eu falo, a gente que é filho acaba querendo assumir um papel de pai e mãe dos pais, né? Não é assim que a gente cuida dos nossos idosos. A gente tem que cuidar dos nossos idosos entendendo que eles têm uma bagagem, uma biografia, que eles têm que ser respeitados por isso e que a gente tem que auxiliá-los no que for uma dificuldade, né? Mas o que não for dificuldade, a gente tem que permitir que eles continuem fazendo, porque isso traz uma melhora na autoestima deles, Sim. né? Traz uma melhora na cognição, traz que reflete em todo o ambiente. Em tudo, no ambiente todo. Inclusive, até se você tem que trazer esse idoso para morar com você por algum motivo, faça com que ele se sinta pertencente dessa casa e não como alguém que veio invadir o seu espaço, porque muitos dos idosos acabam se sentindo. Eu acho que esse é um dos medos que a gente tem no envelhecer. Eu, em algum momento, vou me tornar um paralelepípedo na vida de alguém, né? Então, eu acho que esse é o trabalho de nós, profissionais de saúde, principalmente que trabalhamos muito com a terceira idade, né? Uma queixa, né, na realidade dos próprios idosos. Eu Sim. quero envelhecer, mas eu não quero me tornar um peso, um um fardo, né? Então, aqui, cada um de nós, dentro do nosso trabalho, a gente pode educar essa família e educar esse paciente também, né? Educar que ele também pode fazer diferente, porque muitas vezes o paciente também se coloca naquela posição de, eu não vou fazer, e a gente também tem que ensinar, não, mas então se você não pode fazer isso, faça aquilo. Sim. Né? A gente também tem que ser uma ferramenta propulsora para que o idoso também faça diferença e também não fique nesse lugar do idoso coitadinho, né? Nós três aqui não temos essa visão do idoso coitadinho, muito pelo contrário, né? Cada um aqui na sua ferramenta de trabalho, eu acho que a gente tem que trabalhar exatamente para um envelhecimento feliz e saudável. Sim. Perfeito, então, meninas. Eu vou chamar o comercial e voltamos já. Perfeito. Olá! Neste vídeo vamos explorar estratégias eficazes para prevenir assaduras, enfatizando o papel vital do creme Geriaderm AGE. Este produto inovador é mais do que um simples hidratante. É uma solução completa que promove a saúde e o equilíbrio da pele, prevenindo irritações e desconfortos comuns, especialmente em peles maduras. A formulação do creme Geriaderm AGE é um escudo contra as assaduras. Ele oferece alívio imediato para a pele ressecada e sensível, criando uma barreira protetora que mantém a pele hidratada ao longo do dia. O uso contínuo do creme Geriaderm AGE ajustam os níveis de umidade da pele, garantindo que ela permaneça suave, sedosa e livre de irritações. Incorporar esse creme na sua rotina de cuidados com a pele não só apenas restaura a sua vitalidade, mas também fortalece suas barreiras naturais contra as assaduras. Não deixem que assaduras comprometam sua qualidade de vida. Revitalize e proteja sua pele com o creme Geriaderm AGE da DV Pharma. Você encontra o creme Geriaderm AGE da DV Pharma em uma farmácia mais próxima a você. Para saber mais, acesse advpharma.com.br.
Olá, pessoal, estamos de volta, concluindo o último podcast com as meninas, doutora Núria Margalef, médica geriatra, e Natália Silveira, terapeuta ocupacional. Meninas, como envelhecer, receber o cuidado necessário com o processo de envelhecimento, porém não ter tanto cuidado, na realidade, não sobrecarregar a família. Como que seria essa projeção desse envelhecimento? É como eu comentei antes, eu acho que você tem que fazer um plano para você do futuro, né? Tudo é um investimento. Se você não quer dar cuidado, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar de você, Sim. tá? Então, é sempre isso. Não quero dar trabalho, então trabalhe você. Ou seja, atividade física, alimentação saudável, consultas periódicas, trabalhe sua autoestima, trabalhe sua autonomia, aí você vai dar o mínimo de trabalho possível. Se você não cuidar de você, eu sempre uso isso muito para os meus pacientes. Para a gente poder cuidar do outro, primeiro a gente tem que cuidar da gente. Sim. Né? Porque uma pessoa doente não tem como cuidar de outra doente. Agora, você não quer dar trabalho para um filho, ou para o seu esposo, ou para sua esposa, então cuide de você. Cuide de você como se você estivesse cuidando de outra pessoa. Cuide com carinho, com respeito, mantenha a sua autonomia. Aí você não vai dar trabalho nenhum. Natália? Mantenha suas habilidades funcionais, sua independência, sua funcionalidade. Na sua casa, na casa do filho, na casa de algum parente. Mantenha suas habilidades funcionais, que vão ser essenciais para a longevidade, com autonomia, sem tantos cuidados. E eu acho que uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que é super importante a gente falar. Para ter um bom envelhecimento, tem que ter bom humor. Essencial. Então, assim, trabalhem o seu bom humor. Porque, assim, é muito difícil lidar com um velho ranheta. É difícil de cuidar. De cuidar, é muito difícil de cuidar. E tudo dá errado para quem é rabugento. Então, trabalhe o seu bom humor. Vão aparecer as dificuldades do envelhecimento, que é normal para todo mundo. Mas se você tentar encarar isso com bom humor, as coisas vão fluir com mais leveza. Às vezes não é azar, é falta de leveza. É falta de leveza. Meninas, muito obrigado por terem vindo. Doutora Obrigada. Núria, como Obrigada. fazemos para te achar? Entrar em contato com o consultório, consultas no consultório, telemedicina, domiciliar. Entre em contato, a gente passa todas as informações, vai ser um prazer atender. Perfeito. Natália, como fazemos? Meu contato deve estar passando aqui e minha rede social, @natalia.brolo. Muito obrigado por terem Obrigada. vindo, contribuído para todos as videoaulas. Não foram Adoramos. podcast, Nós que foram agradecemos. videoaulas. Muito Foi uma obrigado. delícia. Obrigada. Para você em casa que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco. 11 94007 5391 ou no meu Instagram, @edivaldo.toledo. E até semana que vem. Tchau, tchau.